lembro até hoje a vez que eu desisti de seguir com a agência, né, que eu tinha na época, que já era a Ratória, que é a agência que eu tenho hoje, mas foi por motivo diferente. Ainda não cheguei onde eu quero chegar, mas com toda certeza já tive algumas vivências que podem te economizar muitas dores de cabeça. Então, bora conversar um pouquinho sobre 5 formas de matar a sua agência, ou se você for esperto, de não matar a sua agência. Bom, meu nome é Gabriel Carvalho, eu sou estrategista digital. Hoje eu tenho uma agência de marketing que é a Ratória, agência de marketing para advogados. Eu decidi nichar há mais de 2 anos atrás, exatamente por facilitar tanto no processual quanto na parte comercial. A Ratória hoje é 100% digital, mas eu já tive um escritório, já trabalhei presencialmente também. Só que no final das contas, como a maior parte dos meus clientes eram de outras cidades, eu falei, vou voltar para o digital, não tem por que eu gastar dinheiro com isso, por ser só uma questão de status, até porque a minha equipe estava em outras cidades, em outros estados também. Mas vamos lá, o primeiro erro que eu cometi quando eu abri a minha agência pela primeira vez foi entrar com um sócio desalinhado. O desalinhamento no sentido de hard skills. Eu era bom na produção, não tinha grandes domínios ali da parte de comercial, mas conseguia desenrolar, até conseguir ali o primeiro cliente, né, junto ali de ligação, prospecção fria mesmo, mas o meu sócio, ele não tinha nenhuma habilidade nem na produção, nem no comercial. Então assim, o maior erro quando você está começando uma agência é você escolher um sócio que não te complemente. Isso vai fazer com que você tenha uma noção de que você está basicamente trabalhando sozinho, vai te fazer desanimar e culminar aí na morte da sua agência de marketing. Teve um outro momento que eu trouxe também um outro sócio, porque na época eu tinha muito essa visão de que trabalhar sozinho não era o significado de uma empresa, que precisava de pessoas trabalhando junto comigo, pura baboseira. Aí continuando, então eu trouxe um outro sócio, dessa vez fiz lá, aprendi com o meu erro e falei, bom, esse aqui me complementa na parte de produção. Porém o sócio ele não queria trabalhar na mesma quantidade que eu. Eu trabalhava, virava à noite e o sócio chegava às 18, não queria mais trabalhar. Ok, cada um com a sua, mas obviamente na hora de repartir os lucros seria 50-50, o que eu vi que não era justo. E mais uma vez, finalizei aí essa sociedade exatamente por esse desalinhamento. Então assim, tome muito cuidado na hora de iniciar uma agência de marketing com um sócio. Isso pode te dar uma grande dor de cabeça e lembre-se de fazer um acordo de sócios para você evitar esse tipo de problema. E se der problema, você tem um instrumento jurídico ali para te ajudar a sair dessa enrascada. E o segundo maior, talvez o principal problema que levam agências à falência é exatamente ter um custo fixo alto. Você quer começar, e a gente sabe muito bem que começar no digital é muito fácil, você não precisa ter ali uma grande estrutura, mas muitas pessoas vão querer começar exatamente dessa forma. Só que isso é furada. E quando você tem um custo fixo muito alto, custo fixo com pessoas, custo fixo com aluguel, com ferramentas, plataformas, você acaba precisando vender muito. E se você não tem essa vazão, considerando também que obviamente existe ali o churn de clientes, né? Existem clientes que irão cancelar com você, seja você o melhor do mundo, você não consegue manter 100% das pessoas na sua agência, ainda assim você precisa ter um comercial muito forte para que essa questão do custo fixo alto não te atrapalhe. E se você tem um custo fixo muito alto e não tem vendas que todos os meses geram novos clientes e que consiga manter a operação da agência, uma hora vai acontecer que essa balança vai desequilibrar e você vai cair na falência, basicamente. Um outro erro também relacionado ao custo fixo, mas um pouquinho mais destrinchado, que é a questão da contratação. Olha só, você acabou de iniciar a sua agência e já quer contratar CLT, já quer contratar PJ ali com valor fixo mensal. É uma das maiores furadas, a não ser que você tenha caixa. Por quê? É muito mais negócio para você que tem ali inicialmente 2, 3 clientes, não tem demanda para justificar a contratação de um funcionário por tempo integral. Contratar um funcionário sob demanda, funcionário entre aspas, né? Contratar um profissional sob demanda, utilizando ali o 99 Freelas, Workana, Fiverr. Existem várias plataformas que você consegue contratar aquele profissional sob demanda e naturalmente seus custos não serem custos fixos, mas sim eles vão acompanhar de acordo com que novos clientes vão entrando. E aí, se um cliente cancelar com você, é só você reduzir aquela demanda que você iria passar para aquele profissional e o seu custo vai reduzir de acordo com a sua receita também. Então o melhor caminho para você começar, presta muita atenção que eu já falhei várias vezes nisso, é com formato de sob demanda. Então se você precisa de um designer, vai no 99 Freelas, publica um projeto, busca esse designer, pergunta se ele faz no formato sob demanda depois de já ter publicado, porque a plataforma não permite. Então encontre parceiros para te ajudar nessa caminhada até o momento em que você tiver demanda suficiente para justificar a contratação do CLT. Então, por exemplo, se você paga R$30 num designer sob demanda, você só vai contratar um
um designer CLT quando você tiver demanda suficiente para que a divisão do número de artes que aquele designer produza pelo salário dele for menor que R$30. Então, nesse exemplo, né? Então, tome muito cuidado com o custo com funcionários. É uma das maiores armadilhas para quem vai abrir uma agência. E falando em funcionário, cara, muito cuidado em delegar o comercial. Esse é um erro que eu vejo muitas empresas cometendo, sejam agências de marketing ou de outros segmentos, que é a delegação do comercial. O comercial, ele é o pulmão da sua empresa e você tem que tomar muito cuidado para não delegar isso, exatamente porque se falta ar no corpo, por exemplo, você morre. Da mesma forma, faltarem vendas na sua empresa, a sua empresa vai à falência. E ninguém melhor, em 99% das vezes, que você, que é o dono do negócio, fazer a venda. O comercial, ele, por muito tempo, até você ficar muito grande, ele não é delegável. Então, toma muito cuidado em delegar essa parte tão importante e acabar ficando sem ar no final das contas. E por último, e não menos importante, a gente fica tão concentrado em fechar novos clientes que a gente esquece dos clientes que já estão conosco na nossa base. Então, um erro muito comum é esquecer do relacionamento com o cliente e às vezes são coisas bestas, vamos colocar assim. Às vezes é lembrar do aniversário, por exemplo, no meu caso eu atendo advogado e mandar feliz dia do advogado, é entregar uma coisa a mais que ele não estava esperando, até porque é muito mais fácil você manter um cliente do que você captar um novo cliente. E se você está jogando água, por exemplo, no balde, mas o balde está furado, que seria o caso de muitos cancelamentos, uma hora o balde vai secar, porque é mais provável que o balde seque do que você abrir e colocar muito mais água do que já está colocando hoje. Não sei se fez muito sentido na sua cabeça, mas na minha fez. O modelo de agência de marketing é um modelo muito bom, ainda tem muito mercado. Se eu fosse você, se atualizaria em questão de inteligência artificial, tem muita gente ganhando dinheiro com automação, e na própria agência você consegue aí utilizar para agilizar os seus processos e consequentemente aumentar o seu lucro. Então fica de olho nisso também e não cometa esses 5 erros que eu mencionei na sua agência se você não quiser quebrar o seu negócio. Até mais!